Olá, eu sou a professora Nandeara, trabalho na Rede Municipal de Palmas, estou no 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato com a disciplina de Língua Portuguesa. Será um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez para estarmos trabalhando o componente curricular de Língua Portuguesa. Lembrando do nosso recadinho, sempre organize o seu material com antecedência, o espaço físico para que você possa ter melhor aproveitamento da nossa aula. Hoje nós vamos estar no nosso 2º encontro. Na aula passada, nós conhecemos o poema visual Xícara. Hoje nós vamos estar trabalhando e conhecendo outro poema. Mas antes disso, vamos pensar um pouquinho o que foi que nós aprendemos na aula passada? Nós vimos que o poema visual, ou poema concreto, ele é um poema de produção literária, não apresenta uma estrutura fixa, o autor ele é livre para expor as suas ideias, os seus sentimentos. Ele pode ou não haver rimas, apresenta linguagem verbal e linguagem não verbal. Essa linguagem não verbal é o que destaca no poema visual. Lembraram? Então vamos lá? Hoje nós vamos continuar com o poema visual, só que vamos conhecer outro poema. O nome do nosso poema de hoje é A Primavera Endoideceu, de Sérgio Caparelli. Vamos iniciar, eu vou fazer a leitura para vocês do poema, depois a gente retorna fazendo os questionamentos, certinho? A primavera endoideceu, Sérgio Caparelli. Bem me quer, mal me quer. 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 Zum, 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 zum. Nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavas de trás da cerca dos cílios. Esse é o poema de Sérgio Caparelli. Vocês já conheciam? Alguém já viu? O que você consegue observar nesse poema? Quando você olha para ele, o que você vê? Que imagem você está vendo? Uma flor? Será que essa imagem tem alguma coisa a ver com o texto? Tem, né? A gente viu que o poema fala da primavera, que a primavera endoideceu, que aquele zumbido da abelha estava onde? Atrás dos olhos. Olha só como o autor brincou com a poesia, né? Vamos agora observar, bem específico, cada característica do poema. Começando pela flor. A flor, ela é formada pela organização das palavras. As palavras, elas se organizam dando o desenho da flor. As pétalas é formado por uma frase bem tradicional que vem aí há muito tempo. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Essa frase as pessoas costumam tirar as pétalas da flor ao recitar esse poema. O caule, do que é formado o caule? É a trajetória que a abelha segue até chegar ao miolo, que é o centro da flor, que o barulho que a abelha faz, que é o zum, 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 zum. Esse barulho representa a sonoridade dentro do poema. E o título? Mudanças? Olha o nome do título, A Primavera Endoideceu. Por que o autor usou a primavera endoideceu? Por causa da modificação no meio ambiente, na natureza. A primavera não é mais como antigamente, está mudando. Também pela construção do poema. Quando ele fala primavera endoideceu, o poema foi construído com palavras, né, formato de flor. E também o eu lírico se encontra confuso. Em vez dele dizer que as abelhas zumbiam no seu ouvido, ele dizia que zumbiam atrás dos olhos, né? A intenção do autor passar para o leitor. Então, toda essa confusão que dá ênfase ao título, A Primavera Endoideceu. Nós vamos agora observar as características específicas do poema, de movimento, de linguagem verbal, de linguagem não verbal. Primeiro, o que aparece de linguagem verbal nesse poema?
as palavras, da forma que o texto foi escrito, dando sentido à poesia. Essa é a linguagem verbal, a escrita que o autor utilizou. E a linguagem não verbal? O que seria essa linguagem não verbal? A imagem da flor que é formada pela organização das palavras, que nos ajuda a compreender melhor o texto. O desenho da flor, da primavera, está representado no desenho. Essa é a linguagem não verbal. Isso que chama a atenção no poema concreto, não esqueçam. Sonoridade. Tem sonoridade nesse poema? Tem sonoridade. A expressão do zum, zum, zum representa o barulho das abelhas. Essa é a sonoridade do poema. Movimento. Tem movimento? Sim, tem movimento. Temos a disposição das palavras para formar o desenho. Nas pétalas, no caule, no miolo, que ele foi escrevendo o zum, zum e foi fazendo em aspiral. Então, esse é o movimento que apresenta no poema. Então, o que a gente pode concluir? Nesse poema nós temos linguagem verbal, linguagem não verbal, sonoridade e movimento. Essas são as características que apresenta esse poema, A Primavera Endoideceu, de Sérgio Caparelli. Gostaram do poema? Gostaram? Que bom! Isso é muito bom. Conseguiram entender as características do poema visual, do poema concreto? Ótimo! Então a gente conseguiu identificar a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a sonoridade. Nesse caso, não apresenta rimas, o movimento das palavras no texto. Então, essa é outro exemplo de poema visual ou poema concreto. Então, fechando a nossa aula, concluindo, nós estamos na segunda aula, onde a gente observou 2 poemas visuais. Da aula passada foi o de Xícara e o de hoje, A Primavera Endoideceu. Gostaram da nossa aula? Espero que sim. Aguardo vocês na próxima aula. Vamos continuar falando sobre poema concreto ou poema visual. Não se esqueçam, olha o nosso combinado, material organizado com antecedência, tá? E outra coisa, as nossas aulas estão disponíveis no Palmas Homeschool. Tudo para vocês aprenderem mais e aproveitar das nossas atividades. Um grande abraço e até a próxima aula.